Você já se sentiu parada em um lugar que parece que ficou pequeno demais para você, mas que por algum motivo você não consegue sair dele? Você sabe que você nasceu para mais, que você quer expandir, que o que você está fazendo hoje já não é tão satisfatório quanto você sentia antigamente, mas mesmo assim você não consegue dar um passo maior. Se você está sentindo tudo isso, fica aqui nesse vídeo porque ele pode ser a chave para você destravar de uma vez por todas aquilo que você está adiando por muito tempo e ainda não colocou em prática. E esse vídeo não é sobre procrastinação. Esse vídeo é sobre você entender onde é que você está, para onde você quer ir, o que falta para você sair de um lugar e ir para o outro e finalmente atualizar a sua identidade para que você consiga dar esse salto. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque já faz muito tempo que eu quero vir mais para o YouTube, ficar mais perto de vocês, sair um pouco daquela comunicação rasa do Instagram, não rasa, mas assim rápida demais, cheia de gatilhos, cheio de ganchos e aquela disputa por atenção o tempo todo e para um conteúdo que muitas vezes vai durar só 24 horas e ninguém mais vai assistir, não vai mais durar. Eu já tava com essa vontade de vir aqui pro YouTube falar de coisas mais aprofundadas, de colocar as minhas ideias mais para jogo, né? Falar mais sobre as coisas que eu penso, estar mais próximo das pessoas, porque aqui é um lugar de relacionamento, né? Eu vi uma outra criadora de conteúdo, eu não lembro quem foi, mas ela dizia assim que o YouTube ele não é um palco, ele é uma escola. E eu achei isso sensacional, porque é exatamente isso que eu estava buscando. Apesar de ser artista, de ter toda essa familiaridade com o palco, com a imagem, com o aparecer, né? Essa preocupação com o visual e de estar aqui em contato com as pessoas, mas eu sentia falta de algo um pouco mais aprofundado. Então pensar no YouTube como uma escola é algo muito bacana, né? Não só para quem está assistindo, que enxerga, né, esse canal como uma escola, um lugar de aprendizado, mas para mim também um lugar de aprendizado onde eu vou me desenvolver de outras maneiras. E o que me impulsionou a trazer esse tipo de conteúdo mais forte para cá foi que eu já tenho um outro canal no YouTube há um tempo, mas é só para vídeos de dança, de registros, de apresentações, até tem uma aula ou outra, tem um conteúdo mais educacional, explicativo, mas para questão de direitos autorais, né, e todas essas regras do YouTube, eu separei esse canal só para assuntos, né, de apresentações da escola, do estúdio, enfim. E aí eu quis criar esse novo canal para começar a ter uma outra vertente, falar de outros assuntos, e aí eu já criei ele há um tempão. Olha, da data que eu tô gravando esse vídeo, acho que faz uns 2 anos já que esse canal existe. E eu gravei pouquíssimos vídeos. E aí eu parei pra pensar e me ver por quê? O que tá acontecendo? Eu não sou uma pessoa de enrolar. Eu não enrolo pra fazer nada na vida, gente. Nada. Eu não enrolo pra fazer nada. Eu tenho uma ideia, eu vou lá e faço. Antes mesmo de saber como eu vou fazer, eu já tô fazendo. E por que o canal não saía, não deslanchava, não pegava tração? E aí eu fui começando a entender que às vezes a gente cria umas histórias na cabeça da gente e elas vão perpetuando a vida inteira e a gente já mudou, o cenário nem é mais aquele, mas a gente continua criando e contando as mesmas historinhas pra gente o resto da vida. E em algum momento da minha vida eu criei a história, eu comprei essa ideia pra mim de que eu não era uma boa comunicadora. Então, aparecer nas câmeras não é um problema. Falar até que não é tanto um problema, né? Mas eu comprei essa ideia de que eu não era uma boa comunicadora, de que eu não sabia me expressar, de que eu não sabia falar em público, de que isso aqui não era pra mim. Então, tudo bem aparecer, mas fazendo algo naquilo que eu tenho certeza que eu sou competente, né? Que a vida inteira foi dançando, dando aula, ensinando. Mas nunca aqui de frente pra uma câmera expondo as minhas ideias. E aí eu parei pra pensar, de onde que veio isso? Qual que é o fundamento disso, se isso ainda é uma verdade? E por achar que isso não é uma verdade, ou pelo menos não quero que seja mais, é que, olha que ironia, eu vim pra cá justamente para fazer aquilo que mais me desafia.
E no segundo momento também, o que me motivou a fazer isso, e talvez seja a sua situação, é que eu vi que eu estava esperando o momento perfeito. Olha que clássico, né? A gente esperando o momento perfeito. Então, primeiro é porque eu não tenho uma boa câmera, porque o celular, porque eu não tenho uma luz, porque eu não tenho microfone. Aí compro um microfone, mas esse microfone não é muito bom, ele não tá captando muito bem o áudio. E cada hora era uma desculpa. Nunca tava bom, nunca tava perfeito. E olha só, né? Talvez seja o seu caso também, que essa questão de recursos, eu comecei a parar pra pensar que eu nunca tive tantos recursos como eu tenho agora, né? De equipamento, de luz, enfim, como de conhecimento, óbvio, que quanto mais o tempo passa, mais você vai criando conhecimento e habilidades, e parece que mesmo assim não era suficiente, eu continuava contando a mesma história. Então, essa questão do momento perfeito é uma ilusão, né? Como é uma ilusão e como a gente cai nisso o tempo todo, esperando o momento perfeito de fazer as coisas. Mas o momento perfeito, ele é agora. É com o que eu tenho, é com o que eu sei, é com a bagagem que eu tenho até aqui, é com o que você também tem. Então, se você está enrolando para fazer alguma coisa, eu sei que você deve estar com medo de fazer, e às vezes não é o medo de fazer, mas é o medo do retorno disso, o medo do julgamento, o medo do que os outros vão achar, o medo da rejeição. Isso é um clássico. Você não tem medo de fazer, você tem medo se aquilo vai ser rejeitado. E eu decidi não ter mais esse medo. Não criar, não dar mais bola para essas historinhas que a minha mente estava criando e talvez seja o seu caso. E aí, eu uso muito o YouTube, eu vejo muito vídeo no YouTube de vários criadores que eu gosto, e aí quanto mais você vê, mais ele vai sugerindo, né, em criadores daquele tema que você gosta. E aí, quando eu tô fazendo trabalhos mais manuais, tô fazendo uma limpeza, tô fazendo alguma arrumação, tô costurando, tô fazendo alguma coisa assim que é mais, não é tão cognitiva, né, é mais manual, eu gosto de ficar ouvindo podcast, vídeos no YouTube. E eu comecei a perceber que os vídeos que eu mais estava gostando, escutando assim por horas, maratonando o canal das pessoas, eram justamente aqueles criadores que não têm uma super produção, não têm o melhor cenário. Não, sabe aquelas pessoas que abrem a câmera e começam a falar? Com a maior facilidade. Abre a câmera e começa a falar sobre aquele assunto no dia. E toda aquela perfeição que eu tava buscando foi um tapa na minha cara, porque essas pessoas, elas estavam simplesmente fazendo aquilo que eu tava enrolando. Então, e muitas vezes assim, falando sobre assuntos os quais eu até domino mais, citando exemplos de uma maneira muito rasa, do qual eu tenho mais aprofundamento, e eu não tô falando isso aqui pra falar, nossa, como eu sou foda, não, mas o quanto essa pegadinha é grande. Então, não só no fazer eles estavam fazendo mais do que eu, mas fazendo até mesmo com menos conhecimento. Olha só. E a boba aqui esperando. A boba aqui esperando o momento perfeito, e talvez seja o seu caso novamente. Você tá aí esperando o momento perfeito, num perfeccionismo que tá te aprisionando, que tá te paralisando. Enquanto tem gente com muito menos recursos que você, muito menos condição, muito menos conhecimento, experiência, tempo dentro daquele assunto, tá aí, criando a sua estrutura, fazendo seus vídeos, monetizando, vendendo seus produtos, atraindo seus clientes, enquanto você tá aí, parada. Então isso pra mim bateu muito forte, ver não só que eu precisava agir, isso eu já sabia, mas que essas pessoas com muito menos recurso e conhecimento estavam ali fazendo muito mais do que eu, bateu muito forte. E eu decidi que eu não quero mais ser essa pessoa. Então aqui no canal, agora é pra valer. Então agora você vai acompanhar muitos conteúdos meus, porque eu não vou mais ficar nesse lugar onde eu estava. E aí, voltando à parte em que a gente espera o momento perfeito, né?
A gente espera estar preparado de uma maneira do qual seria impossível e mesmo assim não reconhece que ontem a gente estava muito menos preparado que hoje. Então, hoje é o momento certo. Hoje você está preparada muito mais do que ontem. Então, a Lívia de anos atrás nunca faria o que a Lívia está fazendo hoje. A Lívia de 1 ano atrás, 2 anos, 5 anos, jamais estaria aqui na frente dessa câmera gravando esse vídeo. Jamais estarei aqui falando sobre algo, sobre uma fraqueza, uma fragilidade na qual eu estou assumindo aqui, incentivando você, que você reconheça e mude também. Ela jamais estaria... O que eu criei no passado jamais teria sido criado hoje. O que está sendo criado hoje eu não tinha nível de consciência para criar naquela época. Então a gente está sempre em movimento. E é sobre continuar fazendo, enquanto no meio do caminho a gente vai adquirindo mais experiência, mais conhecimento e uma visão diferente de nós mesmos. Então, o que mais trava é que a gente já caminhou, já evoluiu, já fez muito mais coisa do que era capaz no passado e não reconhece e não está enxergando que você já está preparado para fazer muita coisa e às vezes coisas muito maiores que você imaginou no passado. E dentro dessa armadilha de ficar esperando o momento certo para fazer as coisas, mora um ponto ainda mais grave, que é o medo de ser vista tentando. O que as pessoas vão dizer enquanto eu tô ali fazendo o meu corre. E isso é uma coisa muito do ego, né? Então eu quero já estar no resultado, já chegar lá. Eu quero já ter números, já ter números expressivos, já ter resultados, já ter história para contar. Mas para isso você precisa se desenvolver. Você precisa amadurecer, você precisa fazer mais daquilo, você precisa repetir. Repetição. Repetição é a chave. Na minha área, na dança, né, no mundo artístico, a repetição é algo muito óbvio para você ficar bom naquilo. Mas quando a gente vem para outro lado, vem aqui para a internet, a gente tem essa pressa e essa necessidade de querer tudo, que tudo venha rápido. Mas você vai precisar ter um desenvolvimento para chegar nesses resultados rápidos. Você precisa ser outra pessoa, você vai precisar passar por um processo, fazer coisas das quais você ainda não fez, numa frequência que você ainda não fez, às vezes de uma maneira que você ainda não fez, para obter esses resultados que você nunca teve. E a gente para pensar o quanto isso é óbvio, o quanto isso é ridiculamente óbvio, porque quem é que é bom naquilo que faz pouco? Naquilo que quase nunca pratica? Então, se você está esperando o momento perfeito e ficar boa e já sair arrasando naquilo que você não faz diariamente, frequentemente, intensamente, não passa de uma ilusão. É muita ingenuidade, né? É por isso que estar aqui gravando vídeos e falando com a audiência e colocando as ideias para jogo é algo muito sofisticado, digamos assim, não é bem essa palavra que eu quero usar, mas é algo muito rico, assim, a gente precisa desenvolver várias habilidades ao mesmo tempo, não só de comunicação, mas de persistência, desenvolvimento pessoal, mentalidade, resiliência. Eu quero deixar para você aqui uma reflexão. Se você também está com esse sentimento de que está tentando e não está saindo do lugar, que você pare e pense o que é que você precisa fazer, que você não fez até agora para conquistar os resultados que você deseja. E pode ser que você perceba, se esforçando para responder essa pergunta com muita sinceridade, pode ser que você perceba que o que falta é uma coisa ridiculamente óbvia. Vou dar mais um exemplo de mim. No meu caso é apenas sentar, abrir a câmera e falar. E fazer. Porque na verdade já não estava faltando mais nada. Não está faltando mais nada. Está faltando só a repetição, a intensidade, a frequência, para colocar tração nas coisas, para conseguir não só sair do lugar que eu almejo, mas é algo que se retroalimenta, né? Então, não só para conseguir o que eu desejo, mas também para
chegar até outras pessoas, porque esse era o meu desejo. Como é que eu me faço mais ouvida? Né? Como é que eu consigo me expressar melhor sem ter que ficar com um monte de edição, um monte de gatilhos, um monte de gancho, fazendo coisas desesperadas para chamar a atenção das pessoas? Então pense em você também. O que é que está faltando? Você simplesmente fazer de novo algo que você não fez antes para conseguir conquistar os resultados que você deseja. E se você gostou desse vídeo, é claro que eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like. E se você chegou até aqui, fez sentido para você, para eu saber que você viu até o final, comenta aqui para mim. Eu escolho a versão que eu ainda não tive coragem de ser. Eu espero muito que você tenha gostado, que esse vídeo tenha mexido com você de alguma forma e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!